E no vídeo de hoje vamos ao comparativo entre o Galaxy S25 Plus e o famoso Poco F7 Pro. Vamos testar tudo, desde benchmarks para ver até onde os processadores podem ir, também teste de áudio, qualidade do alto-falante e tudo mais. Então se você quer conferir tudo no vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Vamos começar então a falar um pouquinho da construção, que não muda muito. Os dois têm proteção IP68 contra água, lateral de metal, traseira de vidro na linha da Samsung e plástico na linha da Xiaomi. Em relação ao peso, o Xiaomi é um pouquinho mais pesado, tendo ali 206 gramas contra 190 da Samsung. Já a espessura dos dois é um pouco diferente. O S25 Plus ele é um pouco mais fino. Ele conta ali com 7,3 milímetros de espessura, enquanto o Poco F7 Pro tem 8,1 milímetros. Então, em relação à espessura, a gente tem sim um ganho aqui para o S25, que consegue entregar um tamanho ali ligeiramente mais estreito. Já a tela dos dois, a gente tem telas belíssimas nos dois aparelhos, mas com tecnologias ali, configurações um pouco diferentes. O Galaxy S25 Plus traz a famosa Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz e um brilho máximo de 2.600 nits com um tamanho de 6,7 polegadas. E no Poco F7 Pro, AMOLED 120 Hz com um brilho máximo de 3.200 nits. Um ponto aqui é que o tamanho é de 6,67 polegadas. Chega bem próximo ao 6,7, mas fica devendo ali 0,03 de polegadas para ficar igual. Mas se você ver aí nos takes que eu coloco, a diferença de tamanho é basicamente nula. A proteção da tela, a gente tem diferença também. O Poco F7 Pro ele tem a proteção Gorilla Glass 7i, enquanto o S25 Plus tem a proteção Gorilla Glass Victus 2. Aqui vai uma ressalva durante os meus usos. O Gorilla Glass 7i ele é mais novo, mas ele tem uma resistência a riscos menor, porque é uma tecnologia ali voltada para celulares intermediários. O Gorilla Glass Victus 2 já é uma tecnologia mais para topos de linha, mas não significa que ele vai garantir ali que não vai riscar a tela do seu aparelho. O meu S25 Plus aqui, que é emprestado da Samsung, teve alguns riscos durante os usos, não foram usos de derrubar, apenas colocando coisas dentro do bolso, então ali eu recomendaria você colocar uma película em todos os aparelhos que você comprar, tanto S25, Motorola ou qualquer coisa. Porque aqui, por exemplo, no Poco F7 Pro, mesmo ele tendo a tecnologia 7i, que é um pouco inferior, nós temos uma película de plástico aplicada na tela que já garante uma proteção contra riscos moderada, né? Caso você acabe colocando uma chave sem querer dentro do bolso. Já a resolução da tela dos dois é a WQHD+, e os dois têm a opção de reduzir essa qualidade de tela ali, a resolução dentro das configurações, deixando você escolher até mesmo no Full HD Plus, que aí vai dar uma economizada na bateria para você que não é tão exigente quanto a qualidade de imagem. Os sensores digitais funcionam muito bem nos dois, mesmo com película, o Poco F7 Pro entrega ali uma velocidade de leitura bem legal e o S25 Plus também não fica atrás. Aqui vai um adendo, eu utilizo atualmente o S25 Plus como S25 Ultra como meu celular pessoal e quando eu adiciono uma película, se a película ela for muito espessa, acaba desabilitando a digital. Então ali na hora de comprar uma película, confirme ali com o vendedor se ela é bem fininha, porque talvez ele vai te oferecer uma que tem o furo no lugar da digital. Eu particularmente não curto tanto, mas se você for colocar, fique atento a isso. Já em relação a sistema operacional, os dois têm os seus próprios sistemas, mas um ponto é que os dois já estão com Android 15, então ali One UI 7 e HyperOS 2.0 super atualizados, mas aqui um ponto bem positivo para o Samsung é que te garante 7 anos de atualizações, enquanto na Xiaomi normalmente ela garante 4 anos na linha F que eles trazem aqui para o Brasil. Então ali, nesse caso, a Samsung, se você é uma pessoa que prefere ter um aparelho que vai ser trocado por mais tempo e gosta de ter as atualizações em dia, ele vai ali te entregar 3 anos a mais do que o Poco F7 Pro. Agora, em relação a processador, eu vou até pegar os dois na mão aqui, porque vamos falar em detalhes o que cada um consegue te entregar. E você vai ficar abismado com o que acontece aqui nesses comparativos, tá? Nós temos aqui no S25 Plus o Snapdragon 8 Elite, que basicamente é um Snapdragon mais novo for Galaxy, que é tunado ali para smartphones da Samsung. Já o Poco F7 ele traz o topo de linha do ano passado, que é o Snapdragon
8 Gen 3 e basicamente temos dois processadores muito bons. Mas, olhando AnTuTu Benchmark, a gente tem uma pontuação próxima, 1.8 para 1.95 milhões de pontos. É uma diferença pequena se a gente for olhar nessa quantidade de número, tá? Mas eu não gosto de olhar somente pontuação de AnTuTu. Eu fiz o 3D Mark aqui nos dois, o Wildlife Extreme Stress Test, e vou mostrar para vocês um pouquinho do resultado. Então vamos começar pelo primeiro teste que eu fiz, que na minha metodologia eu faço 3 testes seguidos sem interrupções. Então terminou um teste, inicia outro, então eles ficam estressados ali durante 1 hora, para a gente ver como que o processador vai sair. No primeiro teste, nós vemos que o Poco F7 Pro ele tem uma pontuação inicial menor de 3.800 pontos, enquanto o S25 Plus uma inicial maior de 5.460 pontos. Já no final do teste, o Poco F7 Pro ele fica ali com uma pontuação de 2.800 mais ou menos, e o S25 Plus consegue entregar no meio do teste ali uma mínima de 3.300 pontos, trazendo uma estabilidade um pouco menor, tá? Ele tem mais desempenho no início do teste, a gente consegue ver isso, então ele tem uma margem maior para diminuição de velocidade, mas ainda assim ele continua tendo um desempenho um pouco superior ao Poco F7 Pro no primeiro teste. A temperatura ficou em 49 graus para o F7 Pro e 44 para o S25 Plus. Essa temperatura aqui dentro é dentro do chipset. Quando eu fiz o teste, eu fiz a medição na tela dos dois e a temperatura chegou ali a 55 e 50 graus. Então a gente tem sim uma temperatura ali numa margem de 5 graus acima, sendo dissipada na parte externa do aparelho. Já no segundo teste, a gente teve sim também diferença. O S25 Plus ele já iniciou um pouco menos potente, vamos dizer assim, né? Já iniciou ali na faixa dos seus 3.700 pontos e ele foi conseguir subir essa pontuação lá no final do teste. Você pode ver no gráfico ali que foi para 4.797 bem no fim. Então ele começou já mais fraco, se equiparando mesmo à pontuação inicial aqui do Poco F7 Pro, que começou em 3.200 e teve uma mínima de 2.800, garantindo uma estabilidade um pouco maior nesse teste. O que eu consigo reparar aqui é que o Poco F7 Pro ele começou lá no primeiro teste com um desempenho um pouco superior, estabilizou ali na faixa dos seus 3.000 pontos e conseguiu manter isso aí até o momento. O S25 Plus, por ele ter um desempenho um pouco superior, ele tenta sempre subir, mas por conta da temperatura ele acaba estagnando. E a temperatura continuou a mesma, 50 para 45 graus. Já no nosso último teste que eu fiz aqui entre os dois, nós tivemos uma diferença bem grande, tá? Olhando aí o gráfico, nós podemos perceber que o Poco F7 Pro ele se manteve naquela faixa dos seus 2.900 pontos a 3.200 pontos, mantendo aquilo que eu disse anteriormente. Ele diminuiu lá no primeiro teste, mas ele conseguiu manter todo o tempo que eu necessitei numa margem de pontuação bem estável. Então ele não teve quedas drásticas de FPS, não teve aquela tentativa de subir a velocidade e acabar esquentando e dando algum engasgo. Já no S25 Plus, ele começou ali na faixa dos seus 3.200 pontos e tentou subir lá perto dos 10 minutos para a faixa dos seus 4.700 pontos, o que garantiu para ele uma estabilidade menor. Então ali, no final das contas, a gente viu que os dois, a longo prazo de jogos e testes e utilização, os dois vão ter o mesmo desempenho. Isso levando em consideração um teste extremo, tá, pessoal? Não é questão de, você vai ficar fazendo benchmarks para testar toda hora. Não, aqui é um teste mais extremo para a gente ver como que tá a usabilidade do sistema e também a dissipação de calor, que é onde controla essa questão de desempenho. E a gente vê que o S25 Plus, mesmo sendo uma plataforma mais nova do Snapdragon, continua tendo ali um desempenho muito próximo à versão anterior, que não vai garantir para você ali um frame rate tão maior em alguns jogos. A temperatura continuou na mesma margem que tivemos nos outros testes, continuando tendo uma temperatura externa ali de 5 graus a mais do que nós vemos aqui dentro do 3D Mark. Já em relação às memórias internas, os dois contam com 12 GB de memória RAM e versões a partir de 256 GB de armazenamento. Então ali dois aparelhos que vão entregar basicamente bastante armazenamento nas versões base, mas lembrando que eles não têm entrada para cartão de memória, então ali, se você for comprar qualquer um dos dois, lembre-se que vai ficar limitado aos 256 GB de armazenamento. Outro ponto interessante em relação aos dois é a velocidade dessa memória. O Poco F7 Pro ele traz aqui a UFS 4.1 e o S25 Plus continua trazendo o UFS 4.0, que é uma tecnologia muito boa também, mas como nós podemos ver, já temos a 4.1 e o Poco F7 Pro traz essa tecnologia que já é um pouquinho mais atual em relação a isso.
Pessoal, vamos lá então fazer o teste aqui entre o Galaxy S25 Plus e o Poco F7 Pro na câmera frontal. A gente está gravando aqui na resolução máxima dos dois, e aqui o S25 Plus ele vai se sair melhor na resolução porque ele consegue gravar em 4K. Mas, olhando aqui, o que você acha? Em relação ao Poco F7 Pro, mesmo gravando em Full HD, olhando aqui na tela, eu percebo que o HDR é bom, mas o do S25 Plus, olha ali atrás, ainda continua sendo melhor, tá? Principalmente porque a Samsung ela traz tudo que há de melhor ali em relação às configurações de câmera na linha S25, desde o mais simples, o padrão, o Plus e o Ultra, né? Então aqui, basicamente, a gente vai ter sim uma melhor gravação na câmera frontal por S25 Plus e também melhores recursos, né? Você vai ter ali recursos como câmera dupla, você consegue ter ali transferência para a câmera traseira diretamente aqui no aplicativo, sem necessitar pausar a gravação. E ó, aqui nesse ângulo a gente consegue ver bem, né, como que tá. Pelo que eu tô vendo aqui, o S25 Plus está escurecendo um pouco mais meu rosto, mas eu tô conseguindo enxergar melhor o fundo, e no F7 Pro um pouco ao contrário, né? Eu consigo ver melhor meu rosto e o fundo tá um pouco estourado. Mas aí vai muito do gosto, né? Porque aqui a gente tem diferença em relação um ao outro. Outro ponto também que muda é o ângulo de visão, ó. O F7 Pro tem um ângulo um pouco mais aberto e o S25 Plus um ângulo um pouco mais fechado, vamos dizer assim. E aqui na tela, os dois têm um brilho bem legal, tá? A qualidade fica muito boa. Ó, olhando ali atrás, olha aí. Na tela aqui, eu gosto bastante do F7 Pro, mesmo ele estourando ali no fundo. A cor da minha pele, pelo menos na tela, tá bem legal. Mas e aí? Qual que tá melhor na sua opinião? Já agora na câmera traseira, vamos lá. Olha aí, nesse ponto aqui a gente já consegue ver uma certa diferença, né? No Poco F7 Pro, pelo menos aqui na tela, eu consigo enxergar um pouco melhor aqui essa área da árvore. Enquanto no S25 Plus, eu tô com essa área um pouco mais escurecida. Então tem essa leve diferença aqui, mas isso é num cenário parado, né? Se a gente sair andando aqui, ó, a diferença normalmente não vai ser tão gritante. Mas olhando aqui na tela, parece que o HDR aqui dos dois é muito bom. E parece que assim, eles são bem equivalentes, tá? A estabilização é muito boa nos dois. Lembrando que os dois estão gravando em 4K, né? Então aqui os dois têm basicamente a mesma qualidade em relação à resolução. Vou chegar aqui perto da planta pra gente dar uma olhada, ó. Vamos ver o S25 Plus primeiro, olha isso. Imagem muito boa. E no Poco F7 Pro também. A imagem muito boa mesmo. Em relação à qualidade na câmera traseira, acredito que não vai ser tão gritante, tá? Ó, por exemplo, ali naquela árvore aqui, pelo menos na minha tela, eu tenho a impressão que o F7 Pro ele tem um HDR um pouco melhor. Eu consigo enxergar um pouco mais dentro da árvore do que no S25 Plus. Mas aí eu quero saber a sua opinião, né? Porque a gente tem duas câmeras excelentes em relação à gravação. Claro que o F7 Pro ele vai pecar em algumas funcionalidades, né? Como eu mencionei, o S25 Plus ele acaba trazendo mais recursos, mas uma pessoa que não necessita desses recursos adicionais, com certeza o F7 Pro vai conseguir entregar um custo-benefício muito bom, né? Olhando aqui agora, ó, a gente tá no escuro, né? No escuro não, né? Na sombra. Vamos pegar o sol aqui. Aqui olhando agora, ó, Poco F7 Pro aqui para vocês terem uma ideia, olha isso. E Galaxy S25 Plus. Poco F7 Pro, Galaxy S25 Plus. E aí, pra gente finalizar, essa é a gravação nos dois na câmera Ultra Wide. Aqui a gente também tem diferença, o S25 Plus ele grava em 4K, enquanto o Poco F7 Pro ele vai gravar apenas ali em Full HD. Então aqui nessa parte a gente vai ter uma vantagem para o Galaxy S25 Plus. Mas em relação a HDR, ele se mantém muito bem, o Poco F7 Pro. Porque mesmo gravando em Full HD, o HDR se mantém muito bom, como eu falei ali na câmera frontal. Mas sinceramente, se você é uma pessoa que prefere ter ali gravações com uma qualidade melhor, eu pegaria sim o S25 Plus, tá? Com certeza o S25 Plus vai conseguir entregar uma qualidade e um HDR melhor. E também é normal, porque o preço também é superior. O F7 Pro é uma ótima opção para quem não quer ter o melhor que há de câmera, mas ainda quer ter um custo-benefício muito bom em relação a câmeras e desempenho, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, qual que você achou melhor em relação às gravações. Já em relação às gravações, o que você achou? Olha, levando em consideração a faixa de preço deles, a gente tem uma diferença de preço bem grande e, sinceramente, não tenho o que falar. A Samsung ela vai te entregar câmeras, gravações, recursos para isso melhor, porque a linha Poco ela não é focada nessa parte.
Mas, olhando as gravações que você assistiu aí, você acha que a diferença é muito discrepante quando a gente olha a mesma resolução? Porque eu não achei tão grande assim. Claro que na câmera frontal a gente vê uma diferença muito maior por conta do F7 só gravar em Full HD, mas quando a gente fala em gravações, sim, o S25 Plus vai te entregar mais. Ele tem modo de vídeo profissional, ele conta com várias funcionalidades dentro do próprio aplicativo e você consegue até colocar microfones e selecionar ele dentro do aplicativo nativo sem precisar baixar aplicativos de terceiro. Fora as gravações ali em HDR10 Plus, com 10 bit, e você tem até gravações em 8K a 30 fps na câmera traseira principal, enquanto o F7 Pro apenas 8K a 24 fps. Já na câmera frontal, o S25 Plus também sai na frente, trazendo ali uma gravação em 4K até 60 frames, enquanto nós temos apenas Full HD a 60 no F7 Pro. Então nessa questão de câmeras em gravação, você pode ver que o Samsung vai sim te entregar mais recursos. Mas para isso também ele vai custar mais caro. Então se o seu foco for fotografias, for gravações, quiser mais recursos nessa parte, a Samsung vai te entregar mais que isso. Mas se seu foco for desempenho, como você viu até o momento, a Poco consegue te entregar basicamente o mesmo nivelamento de desempenho que um topo de linha desse ano entrega, custando bem mais barato. Já em relação às fotos, eu vou deixar rolando várias aí para você ter uma ideia, tanto fora de casa quanto em baixa luz, para você ter uma noção de como que eles se saem. E eu vou deixar rolando também em tela cheia, para você poder ver a diferença em uma televisão ou coisas do tipo. Eu sempre mesclo aqui em relação a telas inteiras e também fotos lado a lado, porque aí você consegue ver os dois tipos e tirar a sua própria conclusão. Mas no geral, eu acho as fotografias do Poco F7 Pro muito boa, mas o S25 Plus tem uma nitidez um pouco maior. Não que o F7 Pro seja ruim, eu acho ele excepcional pelo conjunto que ele tem, principalmente na relação de fotos, né? Levando em consideração que ele é um aparelho focado ali para desempenho. Mas no geral, o S25 Plus vai te entregar ali algumas fotografias melhores e até mais recursos por conta das suas lentes ultra-wide serem de maior megapixels e também ter uma telefoto que no modo retrato acaba ficando com fotos mais bonitas. Adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. I kinda adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. I won't say your whatever you do, don't forget me. Whatever you do, don't forget me. Já em relação ao áudio do alto-falante, você pode ouvir aí os dois aparelhos tocando uma musiquinha que eu não tome direitos autorais. E olha, no meu ouvido aqui, o S25 Plus tem um som um pouco mais definido. Eu consigo ouvir algumas coisas a mais que no Poco F7 Pro eu não consigo. Talvez aí na gravação fique um pouco difícil para distinguir isso, mas eu tô passando aqui o que eu percebo, tá? Nessa questão, o S25 Plus tem um volume bem próximo, diria que é um pouquinho mais alto, mas aqui a qualidade dos instrumentos, as coisas que você pode ouvir em uma música, acaba aparecendo mais no alto-falante dele. Isso mostra que a qualidade é um pouco melhor. E se a gente olha as especificações, nós temos ali um áudio de 32 bits, aqui um alto-falante, que consegue te entregar uma qualidade bem legal, e no Poco F7 Pro 24 bits. Então acho que essa diferença que eu percebi talvez seja isso, e a gente tem
o som pela AKG no S25 Plus e pela Snapdragon no F7 Pro. Então a gente tem diferenças nas tecnologias, por isso que tem algumas diferenças no áudio. Não é gigante, mas eu achei a do S25 um pouquinho mais bonito de se ouvir. Agora, em relação às conectividades, esses carinhas aqui. Os dois têm Wi-Fi 7, então para você que quer ter o Wi-Fi mais topado do momento, já tem, vai te entregar velocidades de internet acima de 1 GB, por exemplo. Aqui meu plano é de por volta de 800 MB e os dois conseguem entregar a velocidade tranquilamente. Os dois têm Bluetooth 5.4, os dois têm NFC para pagamentos por aproximação, que é padrão, mas um ponto aqui legal é que o Poco F7 Pro tem ali o sensor infravermelho que fica aqui atrás junto com os módulos de câmera e que acaba entregando ali a funcionalidade de você controlar dispositivos dentro da sua casa que utilizem controle remoto. Por exemplo, uma TV, um ar-condicionado, tudo que funcione por controle remoto dá para controlar através da linha Poco. Uma outra questão também em relação aos dois é a entrada USB-C. O Galaxy S25 Plus já tem a entrada USB-C 3.2, o que vai garantir aqui para ele conectividade mais rápida para transferir arquivos e também a possibilidade, se ele ficar quietinho aqui, de você transferir vídeos através da USB-C dele. Então ali você consegue conectá-lo a um dispositivo de imagem, uma televisão, um monitor e transferir ele e utilizá-lo ali com o Samsung DeX, por exemplo, que é um modo que a Samsung já traz há muito tempo na linha S e essa USB acaba sendo mais uma funcionalidade extra que ele tem. O F7 Pro apenas USB 2.0, a Xiaomi ela não especifica em lugar nenhum qual que é a tecnologia de USB, então infelizmente nós não temos uma USB tão rápida quanto temos no S25 Plus. Mas em relação à bateria, nós temos uma vantagem para o Poco F7 Pro porque ele tem 6.000 mAh de capacidade. Além dos 6.000 mAh de capacidade, o carregador que já está na caixa é de 90 watts. Então ali ele vai conseguir carregar essa bateria em forma de 100% em apenas 37 minutos. Então ali é um ponto bem vantajoso se você é uma pessoa que usa muito o celular, quer ficar bastante tempo fora da tomada e quando precisar carregar, não precisar esperar muito, é um ponto bem vantajoso aqui, porque ele tem mais bateria e tem um suporte e carregamento mais rápido já na caixa. O S25 Plus não faz feio, ele tem os seus 4.900 mAh de bateria, um suporte a carregamento de 45 watts, suporte, tá? Porque dentro da caixa a Samsung não manda esse carregador, então ali você precisaria comprar um carregador um pouquinho mais rápido por fora. E ali eu sempre indico carregadores de confiança aqui nos links, sempre quando eu falo de produtos da Samsung, porque a gente sabe que carregadores paralelos podem acabar degradando a sua bateria. Ele também conta com carregamento sem fio de 15 watts e um carregamento reverso de 4,5 watts. O carregamento reverso é uma função que eu gosto de pontuar aqui nos vídeos, que é um carregamento focado ali para o ecossistema da Samsung. Então se você tem um relógio, um fone, você pode carregá-lo através do seu próprio celular. Você não precisa levar ali, por exemplo, um carregador do seu relógio em uma viagem. Basicamente eu faço isso. Eu utilizo hoje o S25 Ultra como celular pessoal e quando eu vou viajar eu levo apenas o celular e deixo ele carregado 100% e coloco o relógio para carregar em cima dele. Um ponto que a Samsung poderia melhorar é deixar eu carregar o meu próprio celular e também carregar sem fio o relógio ao mesmo tempo. E aí eu poderia deixar à noite carregando. Isso sem explodir, é claro. Talvez a Samsung não queira isso para não ter complicações. Mas de resto, os dois são excelentes celulares, levando em consideração cada ponto de cada um. Se você quer economizar e prefere ter um desempenho top, o Poco F7 Pro é sim uma excelente opção, trazendo proteções contra água, tendo câmeras muito boas, levando em consideração o foco dele, mas se você é uma pessoa que quer gastar um pouco a mais e quer ter um aparelho que tem recursos de câmeras melhores, o S25 Plus com certeza é a melhor opção. Isso se você gosta de ter bastante bateria, senão você pode até pegar o S25 normal, que tem basicamente os mesmos recursos, tendo uma tela menor e uma bateria um pouco menor também. Do mais, pessoal, se ficou alguma dúvida, manda nos comentários aí, me chama no Instagram que passa aqui em cima e não esquece de deixar seu like para ajudar o canal, tá bom? Ativa o sininho, deixa seu like e até o próximo vídeo.